Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa Irmão de Luz para a terceira etapa dos trabalhos de hoje, deste sábado. Vou convidar a todos a gente fazer a prece inicial. Você que está em casa também pode se concentrar e fazer a prece conosco. Então vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje, pela misericórdia divina que auxiliou tantos irmãos hoje, encarnados e desencarnados. Vamos agradecer pela oportunidade também de estarmos aqui hoje ouvindo as palavras concedidas aqui nessa palestra, que a gente possa estar no coração e no espírito receptivo para absorver tudo aquilo que os espíritos nos intuem a passar a cada um de vós. Que eu seja uma boa ferramenta e que o melhor sempre aconteça dentro da divina ordem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Glória a Deus. Muito bom. Então eu vou falar os nomes aqui dos irmãos que psicografaram hoje, né? Os irmãos desencarnados, alguém se identificar. Você está vindo pela primeira vez? Acho que sim. Tá. Então, se algum nome aqui for identificado pela senhora e quem está aí assistindo de casa também, pode procurar nossa equipe aqui, os voluntários, ou chamar no direct do Instagram, que a gente dá um jeitinho de dar a carta aí para ler o conteúdo, tá? Tem mais nomes e datas lá no mural também, com os irmãos que já psicografaram na casa, toda a lista dos últimos, acho que 1 ano, 2, aqui da casa, tá? Então vamos lá. Bastante psicografia hoje. Nós tivemos o irmão Marcos Gonçalves. Nós tivemos Maria das Graças para Melena. O Espírito Manuel de Souza Martins. Mana de Nazaré da Silva. Adelaide, até breve, filhos. Manda para as filhas. Olha, querida. Ana Rosa, para o Arthur, seu filho. Rosane para sua família. Aqui nós temos Nicolas, encaminha para sua mãezinha. Irmã e mãezinha, o Espírito Beatriz Schumann. Alice para a mãe. Isso, Alice. Maria de Lourdes de Fátima, encaminha para seu filho. A Tamara, o paizinho. Tamara Bach. Luiz Pedro, para sua mãe. A Sidneia dos Santos, para os seus filhos. Ou filho. Querida mamãe, quem escreve, amada. Sua amada Amora, isso é um apelido, de repente, né? Um jeito carinhoso de chamar. Eva Jensen, vários. Para sua família. Ela colocou observação aqui, anos 60. E o Espírito Rita. Então foram os nomes hoje, né, dos irmãos que vieram, foram auxiliados. Então, antes da palestra, recadinhos, né, a gente tem aí aproximando 2 eventos no mês de outubro. Um é o Dia das Crianças, que vai ser no final de semana do dia 12, nós vamos lá no Monte Tonedite.
fazer a doação de brinquedos, guloseimas, fazer um dia especial para as crianças. São mais de 300 crianças que vão ser auxiliadas. Então, quem puder ajudar, com o que puder, né, com brinquedos, guloseimas, né, prefere fazer uma doação em dinheiro para que a gente possa comprar os itens, não tem problema, né, mas se puder ajudar de alguma forma, né, toda ajuda é bem-vinda. E o Café Colonial no dia 25/10, o ticket está rolando com os voluntários, R$55, super bem servido. Toda a verba que a gente arrecadar, todo o valor que a gente arrecadar do café fica para auxiliar a manutenção da casa, pagar as contas, as coisas que precisa aí para manter a casa aberta, né? Para acolher e ajudar mais pessoas. Então, tá dado o recadinho, adquiram seus tickets, quem ainda não adquiriu, dia 25/10, tá? É isso, então tá. Então hoje a gente vai falar de um tema, redenção ou degredo? Essa é a pergunta que eu faço aqui para vocês. Redenção ou degredo? Nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso país, o nosso Brasil, o momento que a gente está passando com o nosso país. E claro, para falar desse tema, Brasil, a nossa pátria, né, a gente precisa ir lá naquela obra bem conhecida de Chico Xavier, psicografada pelo espírito Humberto de Campos, o irmão X, em 1938, chamada Brasil, o Coração do Mundo, a Pátria do Evangelho. Este livro, para quem quiser depois se aprofundar sobre a palestra, esse é o livro. Quando a gente lê superficialmente esse livro, só se apega ali ao título, né, do livro, a gente pensa assim, né, bom, Coração do Mundo, ele deve estar querendo dizer, por causa da sua posição geográfica, né, a gente já escutou isso, né, as riquezas naturais e a capacidade de abrigar muitos povos diferentes. Nós reconhecemos que o nosso país ele é muito miscigenado, ele acolhe muitas etnias, ele é muito acolhedor, muita gente, todos que vêm para cá são muito acolhidos, né, que é uma verdade. E Pátria do Evangelho, porque somos o povo escolhido para evangelizar o mundo. Afinal, nós somos o maior país espírita do mundo, é o Brasil, né? Não que isso esteja incorreto, mas é muito além dessa interpretação, né? E aí eu estou, né, passando aí um estudo sobre o livro e também colhi outros materiais dentro da própria doutrina espírita, né, de palestrantes até como o próprio Chico, nas suas entrevistas e outros palestrantes mais atuais, né? Então, se a gente só se apegar a isso, a gente está entendendo superficialmente o livro e uma ilusão, né? Se a gente olha esse contexto, muitos podem se perguntar assim, bom, mas por que tanta corrupção, por que tanta injustiça e por que tanto problema social? Por que a gente está passando por tudo isso, né? E aí, gente, eu vou referenciar aqui o livro para vocês, né? O que aconteceu nesse contexto e vai responder a pergunta de vocês, a pergunta que eu também me fiz. Ismael, se quem não sabe, vai ficar sabendo agora, é o guia espiritual do nosso país, Brasil, Ismael. E ele tem uma conversa com Jesus, né? Para a formação, antes do descobrimento da nossa pátria, lá em um pouco antes de 1500, ali já estava tudo sendo preparado, né? Não foi o acaso que foi a descoberta, né? Não era o caminho das Índias, era para chegar no Brasil mesmo, né? Então, tudo foi uma obra divina ali por trás, né? Ismael já estava trabalhando, inclusive já com o espírito desencarnado de Emmanuel, naquela época, o padre Manuel Nobre. Então, Jesus pede para Ismael que ele se dirija às regiões mais tenebrosas do umbral, com a sua bandeira Deus, Cristo e Caridade, e recolha todos os espíritos daquela região. Ele dá essa tarefa. Quem são esses espíritos que Ismael foi recolher a pedido de Jesus? Soldados das cruzadas, aqueles que colocavam o ideal acima da vida humana, católicos que mataram protestantes e protestantes que mataram católicos na noite de São Bartolomeu, que foi um dos massacres mais horríveis que já existiu por questões religiosas em 1572 na França, onde houve um assassinato em massa desses grupos, protestantes contra católicos.
sangue, né? Lá naquele lugar onde o Ismael passava também estavam grandes monarcas que abusaram do poder antes da Revolução Francesa acontecer, que abusaram do povo. E também estava o povo que matou os monarcas sem distinguir se era homem, mulher ou criança ou bebê. Matou a sangue frio para derrubar a monarquia daquela época, o imperialismo, né? Na Revolução Francesa. E aí vale a gente ressaltar uma frase de Chico Xavier que eu vi numa entrevista que ele deu para o Pinga Fogo, que ele diz o seguinte: nós precisamos entender que a certidão civil nossa aqui, ela é brasileira. Consta que Karine nasceu no Brasil, brasileira, mas a nossa psique, ela é muito francesa. Essa é a nossa psique. Isso foi Chico quem disse. Em suma, Ismael teve a missão de recolher todos os espíritos que estavam lá e que haviam falhado nos últimos 1000 anos, em todas as revoluções gerais. Então eu citei algumas aqui, que foram as mais impactantes. Cruzadas, essa noite de São Bartolomeu, mas teve muitas outras, né? Inclusive muitas matando em nome de Deus. Ou seja, ele foi lá reunir esse povo para colocar onde? No Brasil. Que na época tinha outro nome, né? Colocar no Brasil. Essa era a missão, formação dessa pátria. Então, ou seja, né? O Brasil o que é? O que estava sendo formado no Brasil? Um grande hospital de Jesus. Era isso que Jesus estava formando. É aqui que Jesus decidiu que ia receber todos aqueles espíritos com mais dificuldade com as leis divinas, os mais endividados, os mais errantes iam vir para formar a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Tá? Não todos, obviamente, mas a grande maioria, né? A gente está falando aqui da grande maioria. Para que através desse clima espiritual do Brasil, através das características que estavam se formando espiritual aqui, esses espíritos errantes pudessem ser sensibilizados, tocados. Bom, se ainda alguém não entendeu que esses espíritos somos nós, então somos nós. Eu, você que está aí sentado, todos nós. Né? Então, é o coração do mundo? Sim, mas porque é como um coração de mãe, como um coração que pulsa, né? que coordena tudo aqui. Ele é um coração que recebe as pessoas doentes da alma para ser tratadas nesse hospital. É isso. Né? E parafraseando agora o palestrante Haroldo, que eu achei muito interessante essa reflexão dele. Vejam bem, é muito estranho que a gente entre num hospital e comece a reclamar que o hospital está cheio de doente. Se você chega no hospital doente, você começa a se incomodar com o grito de quem está dando a luz, o grito de quem está fazendo um soro, o grito de quem está tirando sangue. Meu Deus, que grito. Você sente então? Você vai esperar o que de um hospital? Só vai ter doente, né? Então, se a gente tem tanta violência, tanta corrupção, tanta injustiça, né? É por conta dos doentes, abre parênteses, nós que estamos aqui. Né? E aí a gente se inclui, claro, né, gente? Que daí aqui, eu até fiz aqui uma comparação. Quando eu falo nós, né? Claro que dentro dessa esfera dos doentes tem aqueles que têm as doencinhas mais leves, urticáriazinha, uma queimadurazinha, uma coisa assim, né? Mais leve. Tem aqueles que chegam lá com uma gripe mais severa, uma pneumonia, uma virose, aí vai para as doenças crônicas, e depois tem aqueles que estão na UTI, só pro respirador já. Então tem vários tipos. Nós aqui, né, todo mundo está doente, mas tem graus, né? Graus, um está um pouquinho mais adiantado, um pouquinho mais atrasado, e assim a gente vai, mas todo mundo é doente. Todo mundo é doente. Acho que ninguém nessa sala que está me ouvindo aqui, ou que está lá em casa escutando aqui a palestra, veio aqui porque é um anjo e está numa mera missão. Esse anjo já foi, era Chico Xavier, na minha concepção. Já foi, né? Divaldo, né? Enfim. Mas assim, a gente veio aqui para espiar mesmo e ser provado.
Nós somos espíritos errantes. Agora, para a gente começar a se situar, isso é um ponto importante, espírito errante. Vamos definir primeiro o que é o mundo de prova e expiação, para quem esqueceu. Questão 183, ou para quem também nunca ouviu aqui, né? Lá do livro dos Espíritos, 183. O Kardec vai perguntar para o Espírito da Verdade: o que é o mundo de prova e expiações? Me explique. Aí o Espírito da Verdade responde para Kardec: é um planeta onde predomina o mal e o sofrimento. Nele, Kardec, os espíritos vêm para resgatar os débitos do passado e desenvolver as virtudes, preste atenção nisso, pelo esforço e pela luta. Sabe aquele pranto e ranger de dentes? É aqui que a gente vai encontrar isso. Ou seja, não é um lugar de coisas leves. Aqui não é um planeta de convalescência como a regeneração. Aqui é um planeta de ir para a luta, ir para a guerra, de você de você sofrer. Você vai sofrer para expurgar isso, teus débitos com as leis divinas. E a Terra, né, o Espírito conclui, é um deles. E aí, o Kardec continua, mais um pouco para frente no capítulo ali. Ele pergunta, e me defina o que são espíritos imperfeitos. Aí o Espírito da Verdade vem e diz, ele começa lá, existe, né, três ordens, né? Então ele foi lá na terceira ordem dos espíritos imperfeitos, que são aqueles que predominam, 2 pontos, a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más, que lhes retardam o progresso. Detalhe, né? Dentro dessa terceira ordem, gente, existem 5 tipos de espíritos imperfeitos. Eu falei uma, né? Enfim, nós, quando lendo ali, a gente vai perceber que acho que a gente se enquadra todas as horas. Né? Dentro dessa terceira ordem dos espíritos imperfeitos, nós temos 5 categorias. Então, a gente pode, ouvindo isso, essa definição, entendendo que aqui é um hospital, entendendo que está todo mundo doente, o que a gente pode esperar do nosso país, do nosso planeta como um todo? Mas vamos pegar aqui no Brasil, porque no momento, né, está tendo muitas emoções, né? Está acontecendo muitas emoções sobre o nosso país, a gente está vendo muita coisa, está tirando a paz de algumas pessoas e é normal, né? Enfim. Mas, o que a gente pode esperar? Como tudo, menos que espíritos imperfeitos constituam instituições perfeitas. Como que um espírito imperfeito, doente da alma, talvez lá no grau da UTI, vá fazer instituições perfeitas? Não tem como. E hoje um dos principais desafios que a gente tem, falando de fazer instituições, todo mundo vai concordar aqui comigo, quem é do setor jurídico principalmente, é as leis. A gente até falou isso num dos nossos estudos. As leis, elas são muitas vezes instáveis, incoerentes, né? Nesse momento que a gente está vivendo, né? Oscilando, enfim, a gente não... E aí eu fui... você acorda de um jeito, amanhã pode ser todo... É difícil advogar mesmo hoje em dia, eu fico pensando, porque você acorda, você dorme de um jeito, né? Você pega um processo. Você combina com o teu cliente uma coisa hoje, eu fico pensando na minha cabeça aqui. No outro dia pode, sabe, do jeito que eles decidem lá, né? E aí Kardec, tem uma pergunta que Kardec faz para os espíritos no livro dos Espíritos. Não. Acho que era no livro dos médios, esqueci de anotar aqui, mas eu tenho quase certeza que é o livro dos médios. As leis humanas devem ser um reflexo da lei de Deus? Ele pergunta. Dos espíritos, né? Eu acabei não anotando aqui, mas é dos espíritos. E aí o espírito responde para Kardec. Querido Kardec, nosso auxiliar aqui. As leis de uma nação são uma expressão total da moral do povo. Bom, já leva uma voadeira ali, né? Quanto mais elevados forem, não é o nosso caso, os homens que aprobundam, que administram essas leis, que estão à frente de constituir e puxar essas leis num país, uma nação, mais justas e perfeitas
serão essas leis. Então, o povo com moral baixa, leis morais, as leis de moral baixa, leis imperfeitas, leis incongruentes, né? Quanto mais o povo é elevado, mais leis perfeitas dos homens, não de Deus, dos homens, elas serão, né? Mais perfeitas e justas, o Espírito diz a Kardec. E aí vamos refletir junto. Eu fiquei reflexiva aqui também. Um país que um professor ganha 4 mil e um governador 45, tem uma lei justa? Um técnico de enfermagem, um enfermeiro, alguém que está lá todo dia atendendo, professor, gente, aquele que educa, né? Enfim, tá aí. Um país que é conhecido, olha só, a gente está assistindo um canal do Nômade pelo Mundo. E onde esse cara vai fazendo, ele é um blogueiro que fala de viagem e tal, onde esse cara vai, todo mundo fala do jeitinho brasileiro. Nós somos conhecidos lá fora pelo povo que tem o jeitinho brasileiro. E o que é esse jeitinho brasileiro? Por exemplo, o cidadão vai lá e faz um seguro do carro. Ele contrata XYZ lá para o seguro do carro dele. Um certo dia, roubam os retrovisores do carro desse cidadão. E ele vai na oficina, onde é da seguradora ali, falar com o mecânico e tal, e o mecânico diz para ele: ó, senhor, é o seguinte, o teu seguro não cobre roubo de retrovisores. Aí ele responde assim, o cidadão: uai, mas o que eu contratei então? Se não cobre roubo, meu Deus, eu contratei tanta coisa, eu pago tão caro e tal. Veja, senhor, o senhor contratou um seguro que cobre caso, os teus retrovisores, caso eles fossem perdidos no impacto. Está negado teu pedido. Pronto. Mas assim, senhor, escute bem. Por que o senhor não disse que o senhor bateu? Diz que o senhor bateu, diz que o senhor bateu, que eu coloco aqui que o senhor bateu, o senhor ganha dinheiro de seguradora. Mas como é que eu posso mentir para ganhar um retrovisor? Isso é roubo, né? Eu não bati o carro. Não, fique tranquilo. Roubar é que nem o pessoal do Congresso, lá, 1 milhão. R$200 não é roubo. Eu estou falando a realidade. Isso aqui me pegou também. Então, fulano, são coisas diferentes? Então, Karine, são coisas diferentes? Não tem como comparar, Karine, 1 milhão lá no Congresso, né? E eu aqui só R$200 no segurador, são coisas bem diferentes. Aí eu vou voltar lá no Livro dos Espíritos, que diz que a falha moral não é quantitativa, ela é qualitativa. Qualitativa. Não é o quanto, é o que você faz. Claro, contudo, que tem a justiça divina, ela vai avaliar tudo isso, enfim, né? Um político que desvia a merenda escolar, ele ganha uma verba, mas desvia a merenda, e as crianças daquela escola, que dependem daquela comidinha, talvez é a única refeição do dia daquelas crianças, passam fome, vai ter uma grande responsabilidade. Ou aquele governador que precisava mandar uma verba para o hospital para fazer 20 leitos de UTI, ele desvia a verba, faz só 5, aí acontece uma catástrofe, precisa para UTI, morrem pessoas porque não teve leito de UTI, vai ter uma responsabilidade muito grande e coletiva de todas essas mortes. É que nem aquela historinha que alguém fala aqui do cara que era para apertar o parafuso do ônibus e fez relaxadamente o seu trabalho, ele não apertou bem o parafuso do ônibus, o ônibus se soltou ali, bateu e matou algumas pessoas no acidente. Ele vai ter responsabilidade. Tanto que ele chegou no mundo espiritual e falaram que ele era assassino. Ele não, como eu sou assassino? Não, você deixou de fazer o teu trabalho bem feito. Você não apertou o parafuso como era para apertar. E por causa desse teu relaxamento do teu trabalho, você causou a morte de algumas pessoas. Você é um assassino. Justiça divina. Então, isso, gente, que eu estou falando de responsabilidade, falhas morais qualitativas, está lá no Livro dos Espíritos, e no Evangelho segundo o Espiritismo também é uma afirmação sobre isso. Então, esses políticos que estão à frente do nosso país hoje, gente, e veja bem, para vocês que estão aqui, para você que está de casa, não estou falando absolutamente nada, e não tem nada dessa palestra com partido político,
com A e B, direita e esquerda, absolutamente nada. Governantes de maneira geral, né? Eles ganham quando eles vêm aqui para um país, a pátria do evangelho, o coração do mundo, a pátria do evangelho, um país para acolher os doentes, eles ganham uma missão de liderar uma nação. E aí eles têm uma grande oportunidade na sua mão de fazer a diferença e tornar a vida das pessoas melhores. Isso também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É uma missão. E eles vêm com essa missão porque eles são, quanto maior a missão, mais endividamento tem, mais débito tem, e a prova é muito maior. Mas é o que os Espíritos sempre dizem aqui pra gente, está em todos os livros da codificação. É difícil viver no país, numa terra, num lugar doente, num hospital? É difícil viver aqui, encarnado? É. É difícil passar pelas provas? É. Mas não é impossível. A redenção, ela é possível. É o que os Espíritos nos falam. É o que Jesus nos falou. É difícil, vai ser complicado, você vai ter que carregar essa cruz, mas comigo a tua cruz vai ficar mais leve. Mas ele não disse que ia ser fácil. Então, gente, não tá fácil. Não tá fácil. Essa semana, eu me afastei um pouco da rede social, porque é da vontade de, assim... E daí não é só o Brasil, né, gente? É um contexto global, mas... Como eu disse, lá fora, né, a gente é visto de uma maneira, sabemos que também várias manchetes já saíram que nós somos o país mais corrupto que tem, né, um dos maiores, maior índice de corrupção. Mas aqui é a obra de Jesus. É aqui que Jesus falou que vai reunir todos os doentes da alma para buscar a tal da redenção. É aqui. Né? E muitos questionam, mas Karine, por que nós não fomos colonizados pelos franceses, pelos ingleses? Tinha que ser justamente por Portugal? Seria muito diferente se eu fosse colonizada pelos ingleses. Nossa pátria seria muito diferente. Speak English, né? Não. Por que Jesus, junto com a galera ali, os espíritos iluminados junto com ele, por que eles escolheram os portugueses para vir nos colonizar? Isso está muito explícito lá no livro. Portugal, naquele momento que Jesus precisava realizar a obra dele, era a nação com menos sangue nas mãos por causa dessas guerras religiosas, como as cruzadas, que derramou muito sangue no Ocidente, muito sangue na Europa, marcou muito negativamente. Então Portugal era um país mais humilde ali na visão, né? É o que dá a entender nessa conversa ali com o que Jesus explica, né? E aí, respondendo essa pergunta, por que não franceses e ingleses? Por que Portugal? Vamos perguntar para os africanos ou para os indianos como que foi ser colonizado pelos ingleses. No final do século XVIII, maior império, 25% da população. Em território, era muito complicado. Eles entravam dando com os 4 pés, com os 2 pés na porta. Vamos voltar a perguntar. 4 pés também pode ser dentro de mim, né? Lembrei da minha cachorrinha, acho que é por isso que eu falei isso. Então, gente, essa resposta. E por que a pátria do Evangelho, Karine? Também é uma pergunta que eu faço aqui, porque eu já me fiz essa pergunta. Por que não foi na França, então? Já estava tão fácil ali, né? Por quê? Afinal, foi lá que nasceu a codificação. Lá nasceu todo o trabalho de Kardec, enfim, né? Como eu disse, a resposta de cima serve para essa. O Ocidente, ele estava marcado por muitas guerras de sangue. Jesus precisava de um lugar novo para realizar a sua obra, né? Ele começou lá porque lá naquela época, em 1855, 56, 57, ali, era um lugar onde tinha mais mentes científicas, questionadoras, mentes que podiam ajudar a obra do Consolador Prometido naquele momento. Naquele momento lá era perfeito o que Jesus precisava. Lembrando que é uma obra que começou lá com o povo hebreu, Jesus tentou lá, aí veio aqui para o Ocidente, agora está aqui no Brasil, né? Isso, a obra vai continuar, porque a regeneração só está começando, né? Então, o Consolador Prometido precisava nascer na França. Era lá que ele precisava nascer, com aquelas mentes científicas. E aí,
isso também está no livro dos Espíritos. Quando a gente, encarnado ali, ataca um grupo, mata aquele grupo, tortura, persegue aquele grupo, o que a justiça divina, dentro da lei da reencarnação, faz? Você nasce naquele grupo. Então, Chico falava isso. Pode ser que nós ajudamos naquela codificação naquela época, em 1800, lá com Kardec, pode ser que nós somos apoiadores, sim, estamos aqui continuando o trabalho, mas pode ser também que nós somos aqueles que tatearam fogo nos livros na praça. Pode ser também, mas existe uma explicação porque a gente está aqui hoje professando e seguindo, estudando a doutrina espírita. Não é por acaso que nós todos aqui estamos reunidos, né? Então, não ia ser fácil. Jesus disse isso para o Ismael. E o Ismael questionou Jesus. Mas Jesus, o senhor tem certeza que o senhor vai reunir tudo aqui? Tem certeza absoluta? Aí Jesus responde para Ismael. Olha que bonito. Ismael, meu querido, manda ao meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Receba nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Reúne as incansáveis falanges do infinito para cooperarem nos ideais sacrossantos da minha doutrina e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Para ali transplantei a árvore da minha misericórdia e espero que a cultives com tua. Olha escutem essa última frase aqui. Abnegação e com teu sublimado heroísmo. Porque ele sabia que não ia ser fácil. Ele já disse isso para Ismael, não vai ser fácil, vai precisar ter muita coragem para isso, muito heroísmo, mas eu confio em você, Ismael. Vai lá e reúne todo mundo, que eu preciso, é aqui que eu vou fazer a minha obra. E aí, gente, logo depois dessa conversa, logo depois não, que bom, eu não sei exatamente quantos anos depois ali, mas ele teve descobrimento, 1500 e tal, veio os portugueses, eles começaram a fazer o quê? Escravidão. Aí Ismael, chorando, ele se volta para Jesus e diz, meu Deus, meu mestre, eu não aguento ver isso. É muita tristeza. 300 anos de escravidão. Um grande karma coletivo. Guerra do Paraguai, um osso preso na nossa garganta. Como resgatar isso? Prova coletiva. Por que nós estamos passando por tudo que nós estamos passando hoje, com o nosso país, com os nossos governantes, com o nosso congresso, etc, etc, etc? Prova coletiva. Prova coletiva. Nós estamos onde nós deveríamos estar. Como eu disse, da reunião, né, afinidade, os espíritas, né, as pessoas aqui se reúnem dentro, né, do nosso país, se reúnem por afinidade. Né? Nós estamos aqui juntos pela lei de causa e efeito e afinidade. E está tudo certo que nós estamos passando. Está tudo certo porque, como a gente sempre diz aqui, foi permitido. Foi permitido e Deus é justo. Todos, sempre vamos lembrar disso, todos somos doentes. Uns em determinados níveis de doença, mas todos somos doentes. Mas é claro, né, gente, não significa... E Divaldo falou isso também nas palestras oratórias dele, que não significa que o povo não precise lutar, não precise buscar leis melhores, não precise se posicionar diante das injustiças, das corrupções. Deve-se lutar sim, porque é na luta que a gente aprende. Mas que tipo de luta? Que tipo de luta que a gente quer lutar? O convite de Jesus, do nosso mestre, é primeiro começar por você. Primeiro, se você quer um país justo, seja justo. Cobre um preço correto dos teus clientes, da tua mercadoria, da tua hora. Se você paga X valor para trabalhar 20 horas lá no mês na empresa,
empresa CLT, trabalhe aquelas horas, seja justo com o teu empregador. Quer uma paz na nação? Quer que a paz reine aqui no Brasil? Faça primeiro a paz reinar dentro da tua casa. Com o teu marido, com os teus filhos, com os teus parentes, com os teus familiares. Seja paz no trânsito, seja paz na fila do supermercado. Quer nos governantes honestos? Seja honesto. Não vai dar um... O cara lá da seguradora ficou na minha cabeça. Aquilo. Gente, então comece por você, tá? Estamos passando por momentos turbulentos, como eu disse, de muita, também grifei aqui, intolerância. Quem não escutou essa palavra aqui umas 400 vezes nas últimas semanas? Intolerância. Quem viu o que aconteceu lá com aquele jovem de 33 anos dos Estados Unidos? Tudo por causa de intolerância política e religiosa. Tinha coisa religiosa ali também. Intolerância, em pleno século XXI, setembro de 2025. Intolerância. Então, gente, é o caos da regeneração. A gente já falou aqui várias vezes, essa loucura se instalando, esse surto que parece que é um surto coletivo, parece que tá todo mundo... Mas como dar um tiro assim porque não concorda que eu tô... É uma loucura em massa, que até te envenena tu ficar vendo aquilo, né? Mas a gente precisa passar por isso e a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa confiar lá no que eu falei no início, nos planos de Jesus, junto com a sua falange de espíritos, com Ismael, nessa obra que Jesus está fazendo aqui. E agradecer por essa oportunidade maravilhosa que nos foi concedida, porque doentes somos todos nós. Oportunidade eu digo porque a gente renasceu aqui nessa pátria do Evangelho, que é nada mais nada menos que essa pátria da redenção. O que é o Evangelho? O Evangelho, ele traduzindo, ele é uma boa nova, né? É o nosso guia para a evolução espiritual. Ou seja, através do Evangelho, essa boa nova, esse guia da nossa evolução moral, a gente vai ser curado. Por isso que é a pátria do Evangelho. É aqui que a gente vai viver esse Evangelho que começou lá na época de Jesus. Viemos aqui para viver a nossa redenção ou o nosso degredo? Vai depender das nossas escolhas. Que todo mundo aqui também já está cansado de saber que daqui ou volta para cá ou vai para um planeta primitivo. Vai depender das nossas escolhas. Jesus está conosco. Finalizando aqui a palestra, lembremos-nos de que Ele nos disse: eu vim para as ovelhas perdidas. Eu vim para as ovelhas perdidas. Ah, mas a ovelha perdida é aquele povo lá que fica roubando e tomando decisões ruins, que fica, não sei o que, fazendo coisas erradas, fazendo coisas com o nosso dinheiro. Quem lá são as ovelhas perdidas? O fulano lá que governa outro país lá, enfim, aquele lá é uma ovelha... Não, somos todos nós as ovelhas perdidas, mas principalmente para essas pessoas que estão à frente, que têm decisões nas mãos, que têm a capacidade de mudar muitas vezes o rumo de uma nação. Eu fiz uma analogia aqui, a ovelhona negra, né? As ovelhonas perdidas. Essa é que Jesus está do lado. Essa é que Jesus está do lado. Porque Jesus veio para as ovelhas perdidas. Não veio para aquele que está... Eu vim para aqueles corações endurecidos, os que estão perdidos, que buscam luz, que têm sede, né? E por isso que a gente, a pedido da espiritualidade, fica aqui o convite, que a gente precisa se unir mais em oração dentro das nossas casas, pelo nosso país. Pelo nosso país. Evitar discurso de ódio. Ele fica lendo comentários também. Evita. Essa foi para a Lu, que ela lê os comentários. Ela é a maior ledora de comentários. Às vezes eu entro nas postagens e fico, será que eu vou achar um comentário aqui da Lu e tal, né? Não, ela só lê, gente, só lê. Mas não lê, tô brincando, pode ler os comentários sim, mas não pegar aquilo como pro teu coração, absorver aquilo, né? Pensamentos negativos, depreciativos, eu quero mesmo é que se lasque, que morra, que cai uma bomba no Congresso, que mate tudo. Aí eu já vejo que eu vou para aquilo. Porque às vezes eu mando umas bombinhas, mas assim, a gente não pode. Eu sei que é difícil. Eu tô rindo aqui, mas é de nervoso. A gente não pode ficar
emanando isso, né? A gente tem que mandar pensamentos positivos, que a justiça seja feita. Se não for nesta vida, tem a justiça divina, o código moral, o código penal da vida futura. Então, se não acontece aqui, vai acontecer lá. E é isso, é confiar em Deus. Quando a gente diz no final da nossa oração que assim seja, é justamente que a gente está afirmando que assim seja feita a tua vontade, meu Deus, e não a minha. Então, toda vez que você diz aqui, que assim seja, é isso que você está dizendo. Então, que não seja só da boca para fora, que a gente aprenda a confiar. Então, que a gente possa se orar, se reunir, é isso que a espiritualidade pede. Porque quando a gente ora, a gente emana uma energia, a espiritualidade vem, pega essa energia, mistura com o fluido cósmico e emana para todos os lugares do nosso Brasil, do nosso planeta, onde precisa. Mas eles precisam de energia para fazer esse trabalho. E a energia da prece, a Lu fez uma palestra aqui na quarta, quem não viu, veja, ela é uma energia maravilhosa. De muitas gentes, a coletiva então é uma energia poderosíssima e eles precisam dessa energia para unir com esse fluido e fazer esses trabalhos de envio de luz para essas ovelhas perdidas ali tomarem o rumo da justiça, do amor, da caridade, né? Todo mundo é capaz. Se a gente está aqui é porque todo mundo é capaz, né? Então, se você quer fazer alguma coisa pelo nosso país, porque às vezes a gente se pergunta o que eu posso fazer? Ore, reúna sua família e ore, abra o evangelho do lar e ore, declame palavras de paz, de justiça, né, de amor, para que essas pessoas que estão lá no poder sejam tocadas, os corações sejam tocados, né? E está vindo muito espírito para auxiliar a gente, muita luz está vindo, né? O Divaldo, o Chico falava, nesse livro aqui, que eu estou lendo um livro chamado Boa Nova também, naquele livro, desde a parte do Evangelho já fala, iam ser enviados nos próximos anos espíritos mais evoluídos para nos ajudar na política, na engenharia, na ciência, na educação, na tecnologia, eles vão vir e vão ser espíritos que vão nos ajudar, né? E nós aqui, trabalhadores de última hora, a gente tem um papel de, através do Consolador prometido e através das nossas atitudes, levar essa luz para todos os irmãos que precisam, que estão absorvendo essa turbulência para os seus corações. Então, que a gente dissemine essa paz, essa consolação, porque isso é o que o Espiritismo nos traz, consolação de por que nós estamos passando por isso. Para a gente não entrar nessa frequência de ódio, de vingança ou de pensamentos ruins, né? Então, a obra de Jesus está sendo feita, nós estamos aqui porque fomos convocados para seguir esse caminho da redenção e auxiliar. Muito será cobrado daquele que foi dado. Então, aquele que recebeu, que está recebendo o Consolador, as palavras da doutrina espírita, não tem como mais desver, agora sabe, e Jesus nos pede encarecidamente que a gente ajude ele nessa sua obra de redenção aqui no nosso país, no Brasil. E é isso, gente, que eu tinha para vocês hoje. Espero que tenha ficado claro, que tenha esclarecido algumas coisas, né? E eu vou convidar então, já que eu falei da prece, para a gente fechar os olhos. E a gente vai fazer agora uma oração para o nosso país. A gente vai destinar, mentalizar aqui o nosso país, tão rico, tão bonito. Vai mentalizar as pessoas que estão nessa liderança, as pessoas que estão à frente. E a gente vai emanar toda a energia, toda a luz para essa pátria maravilhosa, que é onde a obra de Jesus está sendo feita. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino,
Glória a Deus. Então, para quem tem os